Oi, meu nome é Tati e hoje eu vim falar um pouco de como foi fazer a mudança de casa com os gatos e falar algumas dicas que eu aprendi que me ajudaram muito. Eu tenho 2 gatos, o Flock, que ele é bem medroso e muito carinhoso, e a Helga, que ela é agitada, carente, bem carinhosa também, um pouco medrosa e muito curiosa. Já bem antes de toda a mudança começar, eu já tentei acostumar eles a passear, na tentativa de fazer eles se acostumarem mais a sair de casa, já que logo vai ser uma realidade bem frequente pra eles. Logo que a gente começou a mudar, já deu pra perceber muito nitidamente a mudança de comportamento deles. A nossa antiga casa, ela era bem grande, ela tinha 2 andares, aí a gente decidiu colocar tudo pro primeiro andar, para os gatos já começarem a se acostumar com um lugar menor. Aí a gente ficou uma semana nessa configuração. E nesse tempo que a gente tava mudando as coisas do segundo andar pro primeiro, a Helga, que já por natureza já é bem agitada e curiosa, ela tava muito mais, tava cheirando tudo, subindo em cima das coisas, aprontando mais do que o normal. Já o Flock, ele tava muito mais medroso. Ele também tava curioso, cheirando as coisas, mas chegou um momento que ele se cansou e conseguiu subir em cima do armário da sala. E é uma coisa que ele nunca fazia, ele já conseguiu subir outras vezes lá, mas ele nunca ficava lá. E dessa vez ele tomou aquele cantinho como o lugar dele de segurança. No dia da mudança, ele dormiu por lá mesmo e ele se sentiu tão bem lá em cima que ele passou a ficar a semana inteira. Uma mudança de comportamento que eu reparei muito foi que eles começaram a dormir mais longe da gente. Eu não sei bem o porquê disso, mas o Flock, ele ficou dormindo todas as noites lá em cima do armário, o que antes ele sempre dormia comigo. E a Helga, que antes ela sempre dormia também encostada em nós dois, literalmente no meio da gente, mais na altura da barriga aqui, ela começou a dormir mais nos nossos pés, assim, mais afastada e bem no cantinho. Se você sabe o porquê desse comportamento, se você tem alguma explicação, eu peço que você compartilhe aqui nos comentários, porque eu tenho muita curiosidade disso. E eu cheguei a pesquisar, nossa, muito mesmo, coisas que a gente poderia fazer pra deixar essa mudança um pouco menos estressante pra eles. E uma das coisas era deixar eles participar da mudança. Deixar eles cheirarem as coisas, deixar eles explorarem os cantinhos novos que vão estar tendo, encaixotar as coisas na frente deles, pra realmente deixar eles entenderem que tá acontecendo uma mudança e que vai acontecer algo maior do que isso. Outra coisa muito importante era acostumar eles na caixa de transporte. Fazer com que a caixa se torne algo do dia a dia mesmo, pra eles já terem um conhecimento que ele é um lugar seguro. E as formas de fazer isso basicamente é colocar uma mantinha, um paninho que já tem o cheiro deles ali dentro, brincar com eles ali, alimentar eles ali dentro também é uma boa opção, enfim, associar coisas muito boas. No nosso caso foi extremamente rápido para acostumar eles, quando vi eles já estavam dormindo ali dentro sem nenhum problema. E chegando no tão temido dia da mudança, a gente fez 2 viagens. Uma para trazer todos os móveis, todas as nossas coisas e deixar tudo organizado na nova casa. E a segunda viagem foi para trazer os gatos de fato. Do que eu pesquisei, dos vídeos que eu vi, as pessoas estavam falando de fazer justamente 2 viagens para não ter o estresse de trazer o gato e ficar tendo um monte de mudança na casa, um monte de barulho, gente estranha entrando, para deixar o gato mais traumatizado ainda, né? Mas caso tu não tiver essa possibilidade, caso for algum lugar muito longe e que você não possa fazer 2 viagens, a recomendação é que logo que você chega na nova casa, você já reserva um quarto para organizar ali tudo antes, para depois trazer o seu gato ali. Vamos supor que você vai deixar no teu quarto, então já coloca a tua cama, o teu armário, todas as suas coisas ali certinho, coloca os brinquedinhos dele, algumas coisas que tem o cheiro dele e deixa a caixa de transporte ali, abre a portinha, deixa a porta do quarto fechada e deixa ele à vontade. Ah, e também coloque, né, a caixa de areia, uma comida, uma água ali já pronta para ele também. Deixa ele se sentir à vontade ali no quarto para depois você começar a acostumar ele com o resto da casa. Outro ponto muito importante é não forçar o gato a sair dentro da caixa de transporte, ou dentro da cama, ou enfim, do lugar que ele tá se sentindo seguro e tá se escondendo. Deixa ele bem tranquilo, sem forçar ele a nada, deixa que ele que saia naturalmente. E assim, haja naturalmente, como se nada fosse, como se nada estivesse acontecendo, porque o gato sente os sentimentos que você tá sentindo também. Então, se ele vê que você tá tranquilo, você tá conversando, você tá vendo série, você tá, sabe, fazendo tudo normal, ele vai começar a reconhecer que, ok, a minha humana tá de boas. Acho que tá um pouquinho mais seguro pra mim também. E assim ele vai começando a ficar mais tranquilo também.
O mais importante é ver se ele tá se alimentando certinho, se ele tá usando a caixa de areia. Aí é ficar mais de olho nesses pontos. Eu fiquei um pouco perdida aqui nessa fala, mas basicamente é: se for o teu caso do seu gatinho não se alimentar, não usar a caixa de areia, aí é o momento de você procurar um profissional da área. E aí, se for o teu caso, vê certinho com um profissional da área, com um veterinário certinho, que ele vai poder te indicar melhor o que fazer nesses momentos. E uma dica minha, da minha experiência, foi: use e abuse dos sachês, porque eles amam, e os meus é só pegar o pacotinho que ele já vem correndo. Então, foi o que me ajudou bastante a eles saírem do esconderijo deles. E olha, eu seguindo essas recomendações, eu creio que foi isso que facilitou muito esse processo de mudança. Tirando a parte de transporte. Pensa o perrengue que foi. Sério, eu não tô brincando. Foi a 1 hora mais longa da minha vida que eu queria... Nossa, sério. Logo que a gente conseguiu colocar eles dentro da caixa de transporte, eles já começaram aquele miado, assim, aquele miado sofrido. Ei, meu amor. Sou eu. Ele foi devolver as chaves. Aí a gente tá levando mais umas coisinhas. A Helga vai lá na frente comigo também. Ai, vai ser sofrido, mas vai logo acabar. Mas tá tranquilo. Ela é mais de boa, né, Helguinha? Ela tá querendo sair, né? É de boa, mas não gosto. Oh, Deus. É, Flock. Tá, né? Tá, o coração tá fora. Vai passar, tá? Vai passar. Não vou deixar nada acontecer com você. Tá bom? Vai passar, vai passar. E começando a andar com o carro foi piorando cada vez mais. Piorando a ponto de eles quererem tentar sair da caixa de transporte e tentar com todas as forças do mundo a quebrar qualquer coisa que eles conseguissem. E a Helga começou a tentar colocar a patinha pra fora, tentou tá mordendo a portinha, qualquer coisa que ela conseguisse com muita força tentando quebrar. E ela teve sucesso logo nas primeiras tentativas. Pra minha belíssima felicidade. Eu creio que a caixa ficou exposta ao sol muito tempo. Aí o plástico dela ficou mais sensível, sabe? Então, não deixem a caixa de transporte de vocês exposta ao sol. Aí eu tive que ficar segurando a portinha e todos os lados da caixa com bastante força o caminho inteiro. As próximas 1 hora de viagem. E o que me ajudou a eu não ficar toda arranhada foi colocar um pano em cima da caixa de transporte, tampando todas as aberturas. Primeiro, eu vi que é muito bom porque assim tem menos estímulos visuais, aí ajuda eles não se estressarem tanto e também pra eles não te alcançarem, né? Com a patinha ali, tentar não te morder, não te arranhar, então ajuda. E pro Flock foi quase a mesma coisa, tirando a parte de quebrar a caixa. A caixa, ela tava recém-comprada, então ela tava super segura, super resistente. Mas a parte da portinha ali da frente, como é uma caixa bem maior, ela tem uma abertura maior, que ele consegue, assim, colocar todo o braço pra frente. E quem tava na frente dele? Eu. Meu braço, mais especificamente. Então, ele deu uma arranhada ali de leves, mas tudo certo. Eu peguei um pano maior depois, coloquei na frente e teve algumas horas que ele tava tentando pegar o pano e tal, mas deu tudo certo, ele não me arranhou mais. Passados 20 minutos da viagem de muito gato miando sofrido, que pra mim foi uma eternidade, e eu levemente arranhada e segurando com muita força a caixa de transporte da Helga, e meio desesperada, porque a caixa poderia assim abrir e a gente teria um gato desgovernado dentro da van, comecei a desenvolver uma técnica que foi falar continuamente com voz de bebê com eles. O pior da situação é que realmente ajudou, e ajudou muito, por um total de 40 minutos falando com voz de bebê. Quando eu falava com voz de bebê, eles paravam de miar, mas quando eu pensava, não, vou parar porque eu acho que eles acalmaram, eu parava de falar com voz de bebê e eles voltavam com toda a raiva do mundo. Então eu fui forçada a ficar falando assim com eles esses 40 minutos inteiros. E o melhor de tudo é que eu olhava pro Jonathan, que ele tava dirigindo, ele tava super concentrado, assim, como se nada fosse, como se nada tivesse acontecendo. Aí às vezes eu falava com ele e ele só, se tá funcionando, continua, né?
fazer o quê? E chegando em casa, finalmente a gente colocou as caixas de transporte no chão e eu coloquei perto da cama. E eles se sentem seguros ali dentro. Então eu já coloquei ali perto, já estrategicamente. Aí eu abri a caixa, primeiro da Helga, e ela já correu rápido pra debaixo da cama. E na vez do Flock, ele ficou com um pouquinho de receio de sair, mas deu, sei lá, 1 minuto e ele logo já foi também lá pra debaixo da cama. E assim, na casa nova já tava tudo pronto, tudo certinho no seu devido lugar, não precisava trazer mais nada de barulhento ali pra dentro. Já tinha grade na janela, já tinham os brinquedinhos deles prontos, caixa de areia, comida, tudo certinho. Tinham coisas com o cheiro deles também, isso é muito importante. A gente trocou alguns dias antes nossas fronhas e cobertores, antes da mudança no caso, pra aqui no dia ter tudo certinho já com o cheiro deles. E isso é tudo pensado pra eles já se sentirem bem logo de cara, já pra eles identificarem que essa é a nova casa. Ah, e na limpeza também não foi usado nenhum produto com um cheiro muito forte, porque assim, estando em um local novo, onde não tem o cheiro deles, onde tem um cheiro muito prevalente, muito estranho pra eles, é bem provável que eles vão marcar território em algum lugar que não vai ser na caixa de areia, se é que vocês me entendem. Então, para vocês evitarem de passar por essa situação nem um pouco desejada, eu recomendo muito que tenham bastante coisas com o cheiro deles. Aí, o que eu imaginava? Eu pensava que a Helga, logo no dia seguinte, iria sair, já explorar, porque é o jeito dela, assim, de curiosa. E o Flock, eu pensei que ele ia demorar uns 3, 4 dias por aí, como ele é muito medroso. Quer dizer, eu imaginava que ele ia sair pra comer, pra ir no banheiro só mais de noite, como estaria tudo escuro, não teria barulho, acho que ele iria se sentir confortável nesses momentos, mas de dia ele iria passar o dia inteiro dentro da cama. Mas pra minha surpresa, 1 hora depois de a gente chegar na casa, a Helga já saiu pra explorar. E nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. E pra minha surpresa, novamente, 2 horas depois que a Helga saiu debaixo da cama, foi a vez do Flock. E sério, eu não cabia em mim de tanta felicidade e alívio também de saber que eles já estavam se sentindo melhor ali dentro. E que eles já estavam comendo, já estavam indo no banheiro, tudo certinho e explorando logo já nas primeiras horas. Aí no decorrer da semana aconteceu o seguinte: a Helga foi se sentindo cada vez mais à vontade. Nos primeiros dias, ela tava dormindo embaixo da cama, imagino que junto com o Flock, mas passou 1, 2 dias, logo ela já tava dormindo na ponta ali da cama, encostadinha nos nossos pés. Aí ali no meio, pro final da primeira semana, ela já tava passando o dia inteiro fora da cama e junto com a gente. Já o Flock dormiu mais vezes embaixo da cama. Bem no final da primeira semana, ele começou a dormir na cadeira do lado da cama, na minha cadeira, que eu tinha colocado uma mantinha lá. Aí ele tava dormindo ali. Ainda tava pertinho, mas no cantinho dele. Mas ele ainda passava muitas horas do dia embaixo da cama e só saía ali mesmo pra receber um carinhozinho, ir no banheiro, comer a comidinha dele, e era isso. Na segunda semana, eu já tava conseguindo passear com a Helga, que ela tava pedindo pra mim pra passear, e com o Flock foi na terceira semana. E agora, passando 2 meses dessa mudança, eles já estão super acostumados, só vão debaixo da cama caso tiver alguma coisa que assuste eles, ou pra brincar. O Flock, ele ainda tá um pouquinho medroso pra passear, ele anda assim com bastante receio, mas a Helga, meu Deus, pensa num gato que ama passear. Pra ela, a gente podia passear 5 vezes no dia, que ela estaria bem tranquila. Mas claro, né, só aqui dentro do terreno. Tem um espaço aqui com grama, então eles ficam só mais por aqui mesmo. Conforme o tempo foi passando, a gente conseguindo se estabelecer melhor aqui, meu pai, ele conseguiu fazer uma grade na porta. E a gente também colocou prateleiras ali dentro da casa para os gatos terem mais espaço vertical. Então assim, se você vai fazer alguma mudança, pesquisa muito, vê muitos vídeos, que tem muitos vídeos bons aqui falando sobre dicas de mudança e, enfim, do que fazer. Tenho certeza que a sua mudança vai ser muito mais tranquila, menos estressante pro seu gatinho. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, eu peço que você curte ele, vai ajudar bastante aqui o canal. Se você gosta de vídeos sobre viagem e você tem interesse também em saber como é viajar com gatos, fica aqui já nesse canal que vai ter muita informação sobre isso. Então até a próxima e boa sorte com a viagem do seu gatinho. O óleo usado polui demais. Por isso, faça o bem